Olá a todos, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical e hoje nós estamos dando continuidade aí no nosso assunto musicoterapia neurológica. Nós estamos iniciando então a nossa terceira aula, então nós estamos falando especificamente das técnicas utilizadas na NMT. Antes de iniciarmos então aí o nosso bate-papo de hoje, gostaria de enfatizar que todos os slides que estão sendo mostrados aqui são textos extraídos de artigos que eu apresentei no primeiro vídeo, que eu utilizei dessa opção para que ficasse mais fácil a nossa leitura, tá? Não ficar abrindo um artigo, abrindo outro artigo e tal, então eu montei de uma forma bastante sistemática para nortear aí o nosso aprendizado. Então vamos começar então falando sobre a musicoterapia e a reabilitação de déficits físicos, né? Vários são os déficits físicos evidentes em pacientes com lesões cerebrais, como seja dificuldade de equilíbrio, falta de resistência física, até a completa dependência de terceiros para realizações de atividades, né, de vida diária, tá bom? Da vida diária. E existe então vários profissionais que trabalham para essa reabilitação física, mas os principais são os fisioterapeutas, tá? E também os terapeutas ocupacional. Mas também tem musicoterapeuta, tem arteterapeuta, né? E nós vamos falar então o papel da musicoterapia nessas atividades. No trabalho de reabilitação física, a musicoterapia integra movimento e música, motivando e dando propósito e estrutura aos exercícios terapêuticos. A música é utilizada para acompanhar movimento, para marcar o tempo, o passo e o recrutamento muscular. É um facilitador e estimulante do exercício físico através da estimulação sensorial padronizada, treino rítmico e facilitação áudio-espinal. Então vamos conhecer agora algumas das técnicas, tá, da reabilitação física dentro da musicoterapia neurológica. Nós temos 3 técnicas especificamente. E a primeira técnica que nós iremos falar é o RAS, né? O treino rítmico utiliza o sentido da audição para dar informação ao sistema motor. O ritmo percebido pelo sistema auditivo pode treinar respostas físicas de forma rápida e eficaz, aumentando a estabilidade, planejamento e execução dos movimentos. A técnica chama-se estimulação auditiva rítmica e é mais utilizada na reabilitação de movimentos biológicos intrinsecamente rítmicos, como é o caso da marcha. Na facilitação audioespinal, a premissa é de que o som ativa o componente motor do sistema nervoso central. Quando o som está organizado em padrões rítmicos, os músculos são ativados em sincronia com esse ritmo e que os ajuda a antecipar e temporizar os movimentos. Então, no caso, o ritmo da música, né, faz com que você sinta essa pulsação, facilitando aí essa resposta do movimento da marcha, né, do andar, do caminhar, por influência desse ritmo. Então nós vamos ver aqui um exemplo do RAS. George sofreu um acidente vascular cerebral, deixando com deficiências severas em sua caminhada. George sofreu 3 semanas de fisioterapia, né? Então ele teve 3 semanas de fisioterapia tradicional para levá-lo a esse ponto e caminhar com uma bengala. Vamos ver aqui então. É uma mosquinha aí, né? Botaram quem? Começamos a estimulação auditiva rítmica, o RAS, né? Uma intervenção padronizada que usa o ritmo para acessar os centros de movimento no cérebro de George. Nós imediatamente percebemos que George é capaz de caminhar
no ritmo e mostrou melhorias com a sua caminhada. Nós conseguimos acelerar George através do Rise. Ele fez tão bem que decidimos tirar a bengala e olhar o que acontece enquanto continuamos com o Rise. No final de uma sessão, na primeira sessão de musicoterapia neurológica, então, olha só, nós conseguimos fazer que ele, né, tivesse uma caminhada melhor. Conseguindo aí tirar a música e ver como ele caminhava, olha só, sem a música. Então, essa foi a primeira sessão, né? Então, ele iniciou com 65 batimentos por minuto, com a bengala, e no final, 120 sem a bengala. O que nós podemos perceber que aí, utilizando a técnica RAS, o George, ele estava já em 3 semanas de fisioterapia tradicional, tá? E na primeira sessão da musicoterapia neurológica, utilizando a técnica RAS, ele começou a andar mais rápido, ainda utilizando a bengala. Depois ele tirou a bengala e ele continuou ainda andando um pouquinho mais rápido que ele andava, a sua marcha estava acelerada. E depois tirou a música, então mostrando aí que em uma única sessão a evolução foi muito significativa e muito positiva, tá bom? Gustavo Gattino diz o seguinte, ó, o Rise utiliza um metrônomo ou uma música com um pulso muito forte. O ritmo regular é usado para melhorar as habilidades motoras. Para que o uso da técnica seja efetivo, o tempo no Rise precisa ser ajustado com base na marcha da pessoa que recebe a terapia, juntamente com a equipe de terapeutas. Em algumas situações, um laboratório equipado com equipamento de captura de movimento pode determinar automaticamente o ritmo adequado. Desse modo, a técnica pode ser automatizada em ambiente de laboratório ou aplicada num contexto que se adapte no entorno familiar. Outra técnica que nós iremos ver agora é a estimulação sensorial padronizada, o PSC, né? Então, o PSE. São utilizados os aspectos rítmico, melódico, harmônico e dinâmico da música para fornecer pistas temporais, espaciais e de força para movimentos funcionais de braços, mão, tronco ou corpo inteiro. We gaan eerst onze tenen omhoog doen, beide, naar beneden en dan de hak. Zo, heel goed. Doe die maar een paar keer naar elkaar. Então, o que nós podemos perceber é que a musicoterapeuta estava ensinando o movimento que o cliente deveria trabalhar para fortalecer aí os membros inferiores. E conforme nisso, ela começou a utilizar o metrônomo. Foi acelerando o metrônomo e depois ela colocou uma música, né, tocou a música no piano com o mesmo andamento do metrônomo, assim, para ser mais estímulo para o paciente, tá? Conforme a definição, técnica de definição, o artigo de Taut, ele fala que o PSE é o seguinte, é uma técnica que usa o ritmo melódico, elementos harmônicos e dinâmico acústico de música para fornecer pistas temporais, espaciais e de força para movimentos que refletem exercícios funcionais e atividade da vida diária. O PSE é mais amplo em aplicação do que o RAS, porque é aplicado a movimentos que não são rítmicos por natureza. Por exemplo, a maioria dos movimentos dos braços e de mãos, sequência de movimentos funcionais com vestimentas. E fornece mais do que apenas pistas temporais. PSE usa padrões musicais para montar movimentos únicos e discretos, por exemplo, movimentos do braço e da mão durante o alcance e agarrafamento, em padrões de movimentos funcional e sequenciais. O PSE sugere movimentos temporais, espaciais e dinâmicos durante os exercícios de treino.
Então, nós vamos ver aqui mais um exemplo do PSE. Nós temos aqui, então, avaliação da coordenação da dificuldade motora com movimentos de tempo e coordenação motora. Então, a criança está tendo dificuldade na coordenação motora. Aí, cima e baixo. Cima e baixo. Chutando, batendo palma. Então, ela vai estar aí trabalhando o PSE com as músicas para as marchas. Cima e baixo. Chutando no ritmo da música. Ó. Pá. Tá ok? Então essa foi uma técnica do PSE para melhorar aí a coordenação motora de uma criança com autismo. A terceira técnica que nós iremos falar agora é o TIMP, o desempenho terapêutico da música instrumental. Ela é o jogo de instrumentos musicais para exercitar e estimular padrões de movimentos funcional. Instrumentos musicais apropriados são selecionados de forma terapeuticamente significativa, a fim de enfatizar a amplitude de movimento, resistência, força, movimentos funcionais das mãos, destreza dos dedos e coordenação dos membros. Durante o TIMP, os instrumentos normalmente não são tocados de maneira tradicional, mas são colocados em locais diferentes para facilitar a prática dos movimentos funcionais desejados, certo? Ou seja, ele não eu estou com um pandeiro, tradicionalmente tocado seria com a mão, mas eu posso colocar ele no meu pé para eu tocar com o pé. Então, ele não é tocado de maneira padronizada, né? Ó, o violão eu toco assim, tá? Mas se eu não tenho um braço, eu gosto do violão, então eu posso utilizar meu violão deitado, tá? Para fazer esse movimento, né? Ok? Então, o pandeiro pode ser tocado, né, no chão, com meus pés, ok? Nós vamos ver um exemplo aqui do TIMP que é muito interessante. Olha só. Então, qual é o objetivo? O cliente melhorar os músculos, ó, abdutor e adutor, tá certo? Das pernas, executando 32 repetições de deslizamento de pé, medial a lateral em cada perna. So see if you can slide your foot across the rug. Ó, deslizando a perna. Just like that. Abrindo e fechando. Yep. Medial And working on those a leg lateral. muscles so you can keep your foot inside the walker. This is the one that gets stuck underneath the wheels when I walk. Okay, so we might want to do a little bit more on this side then. Okay. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop. It's soon be here. Okay, can you slide your foot? Oh, yeah. There you are. Okay, and slide back. And here I go. It'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Okay, good. Ok? Então, como é que ele está tocando essa panderola? Abrindo e fechando a perna, tá? Então, por isso que o TIMP, os instrumentos musicais, ele não é tocado de uma forma padronizada, do jeito que ele foi feito para ser tocado, tá? Então, se eu preciso abrir e fechar as pernas, eu vou utilizar esse instrumento, tá? Em uma região que eu posso tocar, né, abrindo e fechando a perna. No caso dele, deslizando, abrindo e fechando a perna, tá? O Gustavo Catino diz o seguinte: a TIMP representa um conjunto de instrumentos musicais a fim de exercitar e estimular padrões de movimentos funcionais. Alguns instrumentos musicais apropriados são selecionados de maneira terapeuticamente significativa, a fim
de destacar amplitude de movimento funcional da mão, destreza dos dedos e coordenação dos membros. Durante a execução, os instrumentos não são tocados de maneira tradicional, mas colocados em diferentes locais para facilitar a prática dos movimentos funcionais desejados. Naturalmente, os instrumentos são tocados com equipamento de adaptação, a fim de atender às necessidades do paciente e seu nível de habilidade. Então, pessoal, nós estamos aí finalizando. Essa aula nós falamos das 3 técnicas que são utilizadas na reabilitação física, tá bom? O RAIS, o PSE e o TIMP, ok? Na próxima aula nós vamos dando continuidade sobre a última área que a musicoterapia neurológica trabalha, que é a parte da estimulação verbal, da fala e da linguagem. Então, nós nos encontramos mais em uma música e neurodesenvolvimento.